Seja bem-vindo a Edificando Sua Casa. Se você chegou neste vídeo, é porque você já está se questionando: qual é o meu propósito? E o meu propósito é o propósito de Deus? Vem comigo. Em Colossenses 3:23 fala: tudo quanto fizeres, fazei-lo de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. A palavra do Senhor já diz: de todo o seu coração. É horrível você estar num trabalho ou num lugar que você não se sente bem mais, que o seu coração fica triste. Eu tive essa experiência. Trabalhei numa escola que eu amava os meus alunos e gostava das pessoas de lá, mas não me sentia mais feliz em estar lá. Até de pegar o ônibus para ir em direção a essa escola, o meu coração chorava e dizia para mim não ir mais para este lugar. É assim, quando o Senhor quer lhe mudar de um lugar, ou quando o Senhor quer entregar o seu propósito, Ele primeiro tira o seu coração deste lugar. Foi o que aconteceu comigo. O Senhor tirou de lá o meu coração. Eu não tinha mais prazer em estar lá, em dar aula lá, naquela escola. Mas eu persisti, por causa do ganho. Eu precisava daquele ganho, pois já tinha família, eu já tinha uma filha. Mas aí, o Senhor fez um mover naquele lugar. Porque o barco pereceu quando Jonas entrou naquele barco? Porque o Senhor já tinha dado uma missão para ele. O Senhor já tinha entregado o seu propósito. Jonas não era para estar naquele barco. Ele estava lá de desobediência. Por isso o barco pereceu. E assim aconteceu com aquela escola onde eu trabalhava. Ela pereceu por minha causa. A diretora me chamou e disse para mim que nunca tinha passado por uma situação financeira como ela estava passando e que ela teria que fazer cortes. Gostava muito do meu trabalho, os meus alunos me amavam, mas ela teria que me dar minha demissão. E foi o que aconteceu. Ela me deu minha demissão. O Senhor me tirou daquele lugar. Se não tem paz, então não tem propósito mais lá, porque o seu propósito vai lhe trazer paz. Pergunte a si mesmo se o lugar onde você está, se o que você está fazendo lhe traz paz, ou lhe traz no seu coração uma angústia. E o Senhor diz na sua palavra: amai o seu próximo como a ti mesmo. Como que você quer gerar trabalho se você não se ama? Qual é o seu propósito na sua família? Eu tenho que perguntar: qual é o meu propósito no meu casamento? Qual é o meu propósito com os meus filhos? Se você deixa de fazer coisas, curso, se você deixa por causa dos seus filhos, quando essa criança descobrir, ela vai se sentir mal. Isso vai gerar um problema na cabecinha dele, porque ele vai dizer: ela não é feliz por minha causa. Ela não procurou a felicidade dela por causa de mim. Já no primeiro socorros, já fala: primeiro colocar o oxigênio em você e depois na criança. Como é que você vai salvar alguém se você já está morrendo? Como é que você vai gerar amor? Como é que você vai dar amor se você não se ama? Se você não procurou crescer, né? Gerar produção, propósito, tem que ter amor. Você tem que ter amor pelo que você faz. Você tem que se sentir bem onde você está, no que você está fazendo.
E o Senhor fala, fazei pelo Senhor, e não só para os homens. Assim foi a história de José. José, quando foi para a casa de Potifar, não fez só por agradar Potifar. José fez todas as coisas muito bem feitas. Governou a casa de Potifar para agradar a Deus e obedecer a Deus, porque o Senhor já tinha entregado este propósito de José ser governador, tanto que ele foi governador na casa de Potifar, e quando ele foi preso, ele também governou na prisão. Entregaram para José também, deles governá-la na prisão. Deus, antes de lhe entregar uma coisa maior como José, porque antes de José governar todo o Egito, ele governou a prisão. E foi o propósito de governar, de ser governador, que Deus já tinha entregado para ele, já tinha revelado em sonhos e tudo, foi que José foi governador do Egito. José foi moldado na prisão e na casa de Potifar. Quando Deus entregou algo maior para ele, que o rei, o faraó entregou para ele todo o Egito para governar, José já sabia o que fazer, porque o Senhor já estava moldando José. Então, e agora? O meu propósito qual é? Você tem que se perguntar. Para saber o seu propósito, você tem que se perguntar: o que me dá prazer? Se eu fosse perguntar hoje para você, o que lhe dá prazer? O que você responderia? Você tem que ver o que você faria, trabalharia, que lhe dá prazer. Uma coisa que você iria fazer o dia todo, e mesmo quando chegasse a noite, se tivesse que fazer uma revisão, você faria com todo prazer. Não faria chateado, não faria com desânimo, faria de todo prazer. Passaria o dia todo fazendo aquela atividade, e aquela atividade não lhe gerasse um aborrecimento, e sim fosse prazerosa para você. Você tem que perguntar também: em que eu sou bom? Qual é a sua habilidade? Aquela habilidade, aquilo que seu pai já falava quando você era pequeno, aquilo que já falavam na escola, aquilo que já falam aí no seu trabalho. Olha, você tem uma escrita muito bonita. Olha, você fala muito bem em público. Olha, você dirige muito bem, você governa muito bem. Olha, você faz desenhos muito bonitos. Você tem um dom de louvor, que você louva e as pessoas choram. Pessoas são curadas. O que você é bom? Pergunte para você o que você mudaria no mundo. Algo que tem que você fica incomodado. O que você mudaria? Foi o que aconteceu comigo. Quando eu comecei este canal, eu comecei com artesanato. Mas eu queria falar da palavra do Senhor. Mas eu comecei com artesanato e falava da palavra do Senhor. Só que não foi para frente. Porque o que mais me incomodava era sobre a minha vida financeira e a vida financeira das pessoas que me cercam. Eu ficava incomodada e achava inadmissível, inaceitável uma pessoa que Deus dá tantas ferramentas, que Deus dá tantos dons, e essa pessoa teve uma vida financeira inaceitável. Inaceitável para mim aquela situação. Então, eu falei para o Senhor e comecei a falar sobre como melhorar, como as pessoas poderiam melhorar sua vida financeira através da palavra do Senhor. Porque a Bíblia é a nossa bússola. Lá está escrito, de Gênesis e Apocalipse,
tudo o que você precisa saber para melhorar suas finanças, para não se endividar, para não entrar em empréstimos, para melhorar, para fazer uma reserva de emergência. Na Bíblia está tudo lá, é a nossa bússola. E eu procurei fazer isso, e é uma coisa que me dá prazer, que eu posso ficar horas falando, que não me aborrece. Pergunte para você, o que você faria? O que lhe incomoda? O que você olha e diz assim, não aceito isso, não aceito. Porque você tem o seu propósito, é uma missão. O seu propósito, depois que você vê ele não só como um trabalho e passa a ajudar pessoas, este propósito se torna uma missão. Você não tem mais só um propósito, só um trabalho. Você ajuda as pessoas. O seu propósito está ligado em ajudar os outros. Comente aqui nos comentários qual é o seu dom, em que você é bom. Comente aqui, pergunte a si mesmo. E se você chegou até aqui, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e muito obrigada e que Deus lhe abençoe. Até o próximo vídeo.